Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Primeiro dia do ano de 2025. Eu já quero desejar um feliz 2025 para você que está nos ouvindo, para você que vai nos assistir depois. E um beijo muito especial, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas na sua vida, na sua família, nos seus projetos, que tudo aquilo que você deseja alcançar, Deus esteja também no controle de tudo isso. Muito obrigada pela sua presença. E hoje o negócio aqui tá meio diferente. Hoje eu estou com o meu amado esposo, Wellington Freitas, e os papéis hoje estão meio que invertidos. Eu vou ser entrevistada, não sei nem o que vai rolar aqui. Eu falei que é uma hiperativa com déficit de atenção sendo entrevistada por outro. Olha, não sei o que vai rolar aqui, mas eu acredito que vai sair coisa boa. Um bom dia para todos. Meu nome é Wellington, esposo da Italissa. Nós vamos tentar que tenha um bom papo, uma boa conversa e vamos tentar fazer de tudo um pouco. Misturar um pouco o pessoal do profissional, mas a ideia é saber sobre esse início de novo ano, sobre a história da Italissa, né, como profissional. Então vamos lá. Tem muitas perguntas, mas vamos tentar focar aqui no mais importante. Como Italissa, né? Poderia contar um pouco sobre a sua trajetória e o que inspirou a ingressar no ramo educacional com foco em crianças especiais hoje? Como que iniciou a sua trajetória? Por quê? O porquê de tudo isso? Bom, na verdade eu queria ser médica. Lá pelos meus 5 anos eu já falava da medicina. Mas quando eu entrei na fase da adolescência, eu dizia que eu queria ser médica para entender o cérebro das pessoas. E aí eu fui estudando, fazendo cursinho, né? E meu pai me deu mais ou menos uns 3 anos para eu passar na medicina. Eu não consegui entrar, foi por pouco, mas eu acredito que Deus tinha outro propósito para minha vida. E aí eu precisei fazer fisioterapia na coluna, que eu tive uma escoliose de 16 graus, mais ou menos, e minha tia é fisioterapeuta em Cuiabá. Então eu precisei fazer esse tratamento e lá eu me encontrava com algumas crianças, com pessoas com limitações. E aí começou a minha trajetória aí. Aí eu me formei em 2001 na Universidade de Cuiabá e vim embora para Ji-Paraná. E aí, na época, eu trabalhava na rede hospitalar, mas lá tinha consultórios, onde eu atendia todos os públicos. E comecei a me encantar por essa área da neurologia, e a área educacional veio como consequência, porque eu visitava os meus pacientes nas escolas, e lá eu observava muitas questões que me causavam um pouco uma certa angústia. E aí foi começando por aí. Que legal. É porque eu também estou fazendo uma graduação, né? Nós dois. E quando a gente faz uma nova graduação, a gente vê alguns mundos diferente do que a gente quer fazer. Aí, por isso a pergunta. Dentro desse âmbito que você pôde compartilhar, qual o motivo principal? Foi por causa disso que eu entrei para essa área, para atuar? Qual foi assim, teve a parte acadêmica, aí teve alguma coisa que aconteceu, agora eu quero atuar nisso. Na neurologia, como era algo que eu queria entender mais sobre as questões de comportamento, porque a minha área de atuação é fisioterapia, então a gente trabalha muito com movimento, e eu sou uma pessoa de movimento, então eu observava ali a fisioterapeuta atendendo, as crianças sorrindo, algumas chorando, porque tem crianças que sentem uma certa dor, né, na musculatura, mas eu olhava aquilo ali e eu dizia, eu quero isso para mim. E aí eu precisei substituir uma colega. E aí eu gostei muito dessa área, principalmente o que me encantava muito eram as crianças com síndrome de Down. Era algo que me encantava muito. Eu até dizia que se um dia eu tivesse um filho,
que poderia ser um síndrome de Down. Eu sou apaixonada por eles. Então, a primeira criança com síndrome de Down que eu atendi, ela me abraçava, ela me beijava. Então, era algo que não... São muitos amorosos, né? São mais de afeto, de abraço. É algo assim que eu não gostava muito, que eu tinha um certo bloqueio em relação a isso. Hoje não, graças a Deus eu melhorei. Mas começou aí, eu me encantar por essa área infantil. E aí depois eu fui me apaixonando pela área da adolescência, a área adulta. Mas assim, o ponto da questão foi de ajudar o outro. Então eu via as crianças precisando de uma contribuição profissional e era aquilo ali me encantou. Então começou por aí. Que legal, que legal. Quando eu conheci a Italícia, né, minha esposa, ela já desenvolvia essa parte clínica, né? Não tinha escola ainda, né? Não tinha escola. Qual foi, eu lembro que você falou para mim, para as pessoas que estão nos ouvindo, qual foi o motivo de você ter abrido a parte do negócio para uma parte educacional em si? Por que você anexou a parte clínica, né, as terapias, e aí você foi atender a escola? Porque hoje nós temos nossa escola de 1º ao 5º ano. Qual foi o porquê de tudo isso? Então, como eu falei anteriormente, eu ia para as escolas fazer supervisão juntamente com uma outra colega, psicóloga, e nós observávamos mais essas crianças fora de sala do que dentro de sala. Elas, de fato, elas não eram incluídas. Então, eu chegava na escola, aí algumas escolas montavam um cenário e eu via que aquilo ali estava estranho, né? Mas as crianças ficavam mais no pátio do que dentro da sala de aula. E aquilo me angustiava. Por que essa criança não faz parte desse corpo de estudante dentro de uma sala de aula? Aí eu fui entendendo. Porque a escola não conseguia trabalhar nas adaptações, porque a professora tinha dificuldade, porque o aluno também tinha dificuldade de ficar numa sala com muitas crianças. Então, aquilo me chocava muito. E eu percebia que muitos professores não acreditavam no potencial desses alunos. Eles enxergavam como um aluno, mas não como um aluno que poderia crescer, né, na área educacional, aprender de fato, porque eu acredito que todos podem aprender. Então, começou por esse lado dessa observação, dessa supervisão, e eu entendi que eu precisava mudar essa realidade. Eu não consigo sozinha, mas eu consigo fazer uma boa parte dessa contribuição, de mostrar para a sociedade, através da escola, que realmente essas crianças atípicas, elas podem aprender. E elas aprendem. É possível. É possível. Eu também já vivenciei algumas experiências a respeito de visitar a escola há muitos anos atrás. Foi até uma paciente sua, a gente depois conversando, que era, se não me engano, a filha da Alicia. E eu fui num chamado da minha empresa que fazia manutenções em climatização de ar. E eu cheguei na sala, uma sala cheia de livros, mas mais para depósito do que sala. Aí as famosas salas de recurso. Isso, aí a criança tava lá. Só que por coincidência era a mesma sala onde tava com um problema no ar. Que eu achava que era a sala de aula, né? Por não saber disso, que tinha uma sala específica. Então, quando eu cheguei lá, tava um calor, só tinha a criança e ela tava praticamente só. E hoje, a gente já sabe que isso é totalmente... Me dá uma conclusão disso. Isso é inviável, né? Na verdade, a sala de AE, né, que é chamada sala de recurso, é uma sala onde ela contribui no processo educacional. Eu tenho uma criança que ela estuda de manhã e no horário contraturno ela vai ali para ter esse suporte, né, por uma psicopedagoga, por uma professora. Cada escola tem a sua maneira de trabalhar, mas é contraturno. E a maioria desses alunos não era contraturno, era no mesmo horário de aula. Eu cheguei a visitar algumas escolas municipais onde a criança ficava lá a manhã inteira dormindo. Um colchonetezinho ali, ou num tatame,
ou alguns na frente de uma tela, a professora ali mexendo no celular, ele na frente do computador, e ali a criança sozinha, sem função nenhuma. Para ela tava super prazeroso, né? Olhando ali um desenho, mas desrespeitoso. Porque quando uma criança, uma pessoa vai para uma escola, ela vai para aprender. A socialização ela é uma consequência. A gente pode fazer em qualquer lugar. Mas, de fato, aprender precisa de todo um suporte, das adaptações, porque nenhuma criança com atipicidade ela vai ficar dentro de uma sala de aula sem função nenhuma. Aquilo precisa fazer função, ter função para ela, né? O que ela gosta, o ambiente tem que estar preparado, tudo tem que estar preparado, né? Para receber. No caso é o curso de Educação Física, né? A gente tem lá a parte de psicomotricidade e desenvolvimento. Então a gente vê também a parte dos esportes em si. Futebol, vôlei, e aí a gente tem que adaptar essas atividades para que elas sejam funcionais. Sim. Para você dar vamos dar um motivo para por que fazer tal exercício, fazer tal movimento. E eu vejo que há essa necessidade também do ensino superior de ele fazer essa adaptação como se a gente simulasse uma criança que tivesse alguma neurodivergência, para a gente poder adaptar ela e dar função para isso. Porque o que eu vejo nessa área de profissional de educação física é que você precisa destinar a dar uma função. Porque sem função você está lá só por estar, não tem função. E da onde que veio o nome da escola? Né? CPH, Centro das Potencialidades Humanas. Como é que surgiu essa ideia? Vou abrir uma escola, vai ser esse nome, nós vamos alugar um ponto, uma estrutura e vamos trabalhar com crianças. Como que foi? Como é que surgiu esse nome? Qual foi a história por detrás disso? Bom, como eu enxergo muito e acredito no desenvolvimento das pessoas, falar da criança, né? Eu sempre olho para alguém e eu vejo potencial, independente da idade. Né? As pessoas que convivem comigo sabem disso. Eu incentivo a estudar, né? Então, assim, quando eu falo da palavra potencial, eu tiro algo de dentro da pessoa já que ela tem. Então, quando eu olho para alguém, eu já vejo que essa pessoa tem um potencial. Então, o nome foi por causa disso. Porque eu olho para uma pessoa, independente da deficiência dela, independente da necessidade específica que ela tenha, eu enxergo um potencial. Por isso, Centro das Potencialidades Humanas. Porque eu consigo envolver várias áreas. Uhum. Eu cursei engenharia civil, né? E a gente faz essa mesma abordagem com números ou com pessoas. A gente vê um profissional, isso é gestão de empresas e pessoas. Você vai estar gerindo pessoas ali. E aí você sempre enxerga as dificuldades que essa pessoa tem para adaptar o que ela tá, para ela produzir algo, para ela fazer algo. É porque quando a gente enxerga crianças, a gente que não é da... Hoje eu estou na área, mas não era da área. E você enxerga crianças assim, você acha que elas têm... você acaba criando um conceito errado. De que ela tem que estar ali, ela só precisa de suporte. E isso é muito interessante pelo nome, porque a ideia é essa mesmo. É um centro em que eu vou coletar dados, estudos, que quando a gente faz uma faculdade é para ser pesquisadores. Tem que ser ciência. Tem que ser ciência, fundamentar ela, colocar em prática e aí trazer o relatório. Aconteceu assim, sim, assado. E na obra a gente fazia muito isso. Os engenheiros têm muita dificuldade com os técnicos, porque eles estudam, mas quem coloca em prática são os técnicos. Então traz o problema, faz a resolutiva e bola um plano de ação. Vamos adaptar isso aqui que não está funcionando. O cálculo está dando, mas está acontecendo alguma coisa no meio do processo que precisa ser mudado ou melhorado. Acontece isso muito no ambiente terapêutico. Você elabora um plano de intervenção para aquele teu paciente. E aí ele chega totalmente diferente, desregulado, com sono, com várias alterações. Aí você tem que ter aquele feeling para mudanças, né? Ser dinâmico, né? E conseguir
conseguir trazer esse paciente para você, porque muitas vezes eu vejo o desrespeito em relação a essa parte terapêutica, onde a criança não está querendo naquele dia. E a gente precisa respeitar. Lógico que você tem que ter uma análise muito positiva para poder observar, né, até onde essa criança realmente está cansada, né, mas assim, você precisa realmente mais observar, porque quando você observa, você consegue pontuar e evoluir com essa criança. Isso acontece muito. A gente teve mais dinâmico. A gente teve um treinamento, né, com o Daniel Carmo. Ah, Foi muito legal aquela vivência ali. A gente colocou uns de 10 a 15, né, profissionais, entre fonoaudiólogos, fisioterapeutas, pedagogos, psicólogos. E aí, quando você vivencia na pele, ele colocou lá algumas crianças, né? A gente colocou algumas experiências da prática, a criança chegando, a abordagem, e praticamente quem não tinha treinamento ou vivência, você conseguiu ver, eu consegui ver assim, o quão trabalho é. A dificuldade de você interagir. E eu percebi uma coisa, você tem que estar ali. Você tem que olhar, você tem que observar, você tem que ver, modular como que a criança tá, para ir fazer, abraçar. É praticamente um personal daquela especificidade que cada criança tem. E aí depois, quando o trem começa a andar igual uma roda de uma mecânica, é tudo muito lindo. E às vezes a gente não vê isso. Porque quando a gente procura um centro especializado em alguma coisa, a gente acha o quê? Que vai chegar lá e vou resolver o problema, vou chegar lá e vai ser mil maravilhas. E não é. Aí a gente onde entra na parte de capacitação de profissionais. E a gente tem feito isso bastante lá na escola. E praticamente para quê? Para que seja diferente de qualquer outro lugar, né? Na sua visão de empreendedora, neuropsicóloga e entre outras como é que se fala? Especialidades. Você se acha muito boa no que você faz? Eu digo que eu estou em constante aprendizado. Todo dia eu aprendo um pouco. Mas dentro daquilo que eu ofereço, eu me garanto. Eu sou boa. Eu acredito nisso. Porque eu lembro que quando eu me formei em fisioterapia, eu atendi um autista e eu olhava para ele, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Porque na minha graduação via-se muito pouco, era muito superficial. E ele me encantou tanto e eu comecei a estudar aquilo ali. Então, quando você realmente se propõe a fazer algo, você tem que fazer com qualidade, com excelência, porque ali é alguém que está precisando de você. E quando você ajuda uma criança, você ajuda toda uma família, né? De 100%. Porque ali está o coração de alguém, está o amor de alguém. Né? Então, assim, naquilo que eu proponho a fazer, eu me garanto, eu sou boa. Eu fiz essa pergunta porque no treinamento que a gente teve agora, se você tem um produto ético, moral e faz bem, você tem praticamente a obrigação de vender para alguém. Vou dar um exemplo, essa caneca aqui, ó, da Podmove, né? Podmove Cash. É uma caneca de porcelana que tem um design legal, tem uma logo bacana, e eu vou te vender essa caneca porque ela vai ter uma função para você. Ela não vai te apresentar nenhum risco. Antigamente, eu como não vendedor, só como participante normal, eu não conseguiria te vender essa caneca. Por quê? Eu tinha a ideia de que eu não precisava te oferecer. E quando eu vejo você como profissional, e eu também, eu sei que eu sou bom, eu tenho a obrigação de oferecer o meu serviço para você. Eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente deixa de ajudar pessoas achando que ela não precisa de tal coisa. Mas é justamente o contrário. Então hoje quando eu tô no network lá com algumas pessoas que eu conheço, eu me sinto na obrigação de dizer, ei, eu tenho a melhor escola,
Eu sou sócio da Italissa, minha esposa, e eu tenho maior, como é que se fala? A obrigação de dizer assim, leva o seu filho lá que nós vamos cuidar muito bem dele. Nós vamos atender muito bem dele. Para não ficar uma entrevista muito metódica, vamos falar de experiências. Experiências que a gente chama de storytelling. A gente pega uma experiência vivida e traz para cá. Tem um pai que tem um filho que estuda com a gente e eu encontrava toda vez ele na obra, né? E eu sempre via ele com muita preocupação. E aí falou, tal, tudo bem e tal. E ele, vamos fazer uma parceria, a obra tá andando, tá? E aí passou 1 ano, 2 anos, ele foi gerente de uma grande empresa, hoje ele trabalha para si, tem uma construtora. E um belo dia eu tô lá, dando a volta na escola, aí eu cheguei e vi ele, né? Aí eu falei, tá tudo bem, tudo bem. O que você tá fazendo aí? Vai fazer um orçamento, né? Acho que a gente tava querendo um orçamento pra alguma coisa. Aí ele, não, meu filho estuda aí. Aí eu falei, que legal. Eu falei, quem são os seus filhos? Aí ele falou, fulano de tal. Aquele, 2. Eu falei assim, sei quem é. Então, o que eu vejo hoje na parte de gestão? Quando nós cuidamos do bem mais importante, que é o filho e do pai, a gente ajuda demais essa família. Demais, demais, demais. Uma vez eu conversei com ele rápido e eu percebi a diferença que já estava tendo de o filho dele estar estudando conosco. Tipo, nas regulações, né? A diferença, ou seja, o processo em que chegou, que é muitas vezes o cliente ele chega pra gente, eu não chamo nem cliente. O pai e a mãe chegam pra gente com a dor. Como é que você lida com essa dor? Como é que você... Porque, Italissa, meu filho tá assim assado. Meu filho veio de uma escola X, escolas de renome. E aí eu tô sem... E aí geralmente chega no 1 a 1. Chega assim, um amigo do seu Antônio falou assim, vai lá com a Italissa que ela vai te dar toda a assistência, ela vai resolver. Como é que chega até você hoje essas questões de precisar de terapia, se precisar de um suporte ou precisar de escola? Em relação à escola, todos os pais que nos procuram, eles vêm com muita dor. Exatamente por essa questão do filho não ser incluído na escola, de fato, de uma forma positiva e adequada, né, com os outros, porque educação é direito de todos. Mas a maioria é assim, a criança desregulou lá na escola, liga para o pai. Aí o pai, às vezes, não vai nem em casa, ele fica no portão da escola, porque ele sabe que se qualquer situação que acontecer, ele está ali por perto e vai levar o filho para casa. Então, a gente recebe muitos pais com muita angústia, principalmente na área educacional, porque a parte terapêutica, nós temos bons profissionais na cidade, nós temos clínicas que realmente fazem um papel importante. Mas na área educacional, a gente tem muito, deixa a desejar. Por quê? Porque os pais querem que os filhos estudem. Os pais acreditam. Tem pai que fala, meu filho não ficava 5 minutos dentro de uma escola, porque ele gritava e ninguém fazia nada para ajudar. Então, essa era a angústia dos pais quando vinham. E a maioria é um pai falando para o outro. Porque uma coisa é eu, como profissional, fazer uma propaganda para uma família que o filho está precisando de uma escola. Outra coisa é eu, como mãe, você, como pai, eu falo, leva lá no seu PH, porque meu filho estava desse jeito e hoje está desse jeito. Então, a maior propaganda hoje do CPH são os pais, são eles, que eles têm grupos, né, em WhatsApp, nas redes sociais, então eles realmente têm essa gratidão, porque de fato nós conseguimos trabalhar, dar esse suporte para os filhos de uma forma muito positiva e acredita, todo mundo que trabalha lá no CPH acredita no aluno, né, no potencial daquele aluno, não é só um aluno, é um aluno que tem condições de desenvolver capacidades, desenvolvimento e habilidades específicas para ele. Porque se eu pegar 10 crianças com autismo, cada uma vai ser de uma forma. Cada uma tem a sua necessidade específica.
A atividade que eu faço para o João é diferente da Maria. A forma de falar, a forma de tocar, a forma de apresentar a atividade, tudo isso vai fazer diferença. Então, a maior propaganda hoje que o CPH tem é a famosa boca a boca, onde os pais realmente acreditam, porque os filhos estão lá, estão vendo o resultado. Imagina um pai que o filho não ficava 5 minutos na escola, ele fica 4 horas. Onde a escola não precisa ligar. Liga quando a criança está doente, né? Passou mal ou se machucou. Graças a Deus nunca aconteceu isso, né? Nesses anos que a gente tem de experiência. Mas é dessa forma que acontece. Aí quando a gente fala de escola, a gente fala de todo tipo, né? Típicos e atípicas. Nós temos uma filial em Vista Alegre do Abunã. Aí de experiência que eu tive lá. Eu tive uma experiência muito legal. Você viu, você tava lá. Foi o menorzinho, como é o nome dele? O Otávio. Não. O irmão do cabelinho cacheado. Miguel. O Miguel, a gente tava lá, a gente fez um momento de oração, aí o Miguel fez assim, né? Levantou a mão. Quem quer orar aqui é o Miguel. Do nada ele vai orar. Aí quando ele chegou lá na frente pra falar Pai Nosso, aí ele travou. Eu achei muito legal isso, muito bacana. A interação. Porque quando você tá no ramo lógico, ramo de engenharia, que é o ramo que eu sou apaixonado, e você entra pro ramo humano, você vê interações sociais que as crianças fazem. Elas fazem um nivelamento. Elas conseguem nivelar uma situação constrangedora de uma situação normal. Isso é muito legal. Isso é o que eu vi agora em psicomotricidade, é muito bacana. Aí o Miguel levantou a mão, eu vou orar, ele travou, ele não conseguiu falar mais nada. Ele é bem tímido. Vamos falar que foi uma coisa de Deus, foi de Deus mesmo. E aí, de repente, o Felipe levantou a mão. Ele já foi andando, ninguém mandou ele lá. E aí ele pegou na mão do Miguel lá, vamos, Miguel, vou orar contigo aqui. Aí falou, Pai Nosso, Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, santificado seja o nome. Abençoe nosso dia, amém. Aí ele falou, amém. Aí eu achei aquilo muito bonito, muito lindo. Porque numa escola em que a gente estudou, a gente fala da nossa experiência para relatar, eu sofri muito bullying com isso, né? Com a parte física, a aparência, talvez a parte de ser um menino muito hiperativo, que hoje eu sei por causa de você, por causa da nossa escola, por causa de terapias e cursos que a gente fez, a gente vai se conhecendo, que é a teoria do autoconhecimento que eu tenho. E aí você vê que essas interações são muito boas. Aí tá, foi tudo legal, muito bonito. Aí teve a formatura. Aí eu não tô tentando buscar o nome do pai do Felipe. E aí eu fui agradecer o pai do Felipe. É o Keb. Keb. Aí eu falei pro Keb mesmo, na formatura no final. Keb, muito obrigado. Toda vez que eu precisei de você, ou que a gente, quando eu falo eu, é quando a Joana, nossa supervisora, tá lá e tá precisando de algo e precisou de uma travinha. Ele fez com tudo, com muito amor e carinho, tudo muito bem feito, e na hora de pagar ele falava, não, tu tá aí, obrigado. E foi muito emocionante, porque quando eu falei pra ele assim, obrigado, aí eu falei assim, que nada, cara. Obrigado eu, olha aí, vocês formaram meu menino. E é um menino excelente, né? O Felipe, ele é bem centrado, bem maduro para a idade dele. Então eu, como administrador e dono, eu acho até bonito, acho emocionante, porque o resultado final da terapia, ela vai impactar diretamente na vida do aluno, na vida do pai, dos avós. Nós tivemos a formatura aqui, que foi o Naldo, do Naldo Bikes, né? Que a gente conversou, e eu achei lindo como ele trata a filha dele. Sem nenhum ai. Eu acho muito legal, porque quando você tem um filho, a gente pode dizer típico e atípico, um filho típico, às vezes eles são menos interativos do que um filho atípico. E vice-versa. Nós somos seres humanos, nós temos cada um nossa formação psicológica, temos a formação de família, que é a cultura, temos a cultura de empresa, que é aquilo que a gente também leva para casa. E a gente tenta chegar assim num padrão que acha que é o seu e é certo. E aí quando você chega na escola, é onde você vai ser modelado. Querendo ou não,
você vai ser modelado pelo ambiente. Então, se não tem um ambiente legal, se não estão profissionais comprometidos, se não tá tudo certinho, não tem resultado. E nessa parte humana, ela é fundamental. É isso que você falou aí em relação à interação de uma criança para outra. É uma das minhas maiores angústias quando um pai fala assim: mas meu filho tem que estudar numa escola onde as crianças se comunicam melhor. São normais. Eles nem falam normal, mas meu filho tem que ir para a escola porque ele tem que aprender a falar, ele tem que estar convivendo com crianças que falam. É uma fala assim bem capacitista. Eu enxergo, eu até faço um convite para as pessoas em dia ir lá no horário nosso do intervalo para ver como essas crianças interagem entre elas. E é um momento que a gente não utiliza nenhum recurso, nenhum brinquedo, nada. É eu e você, eu e o grupo, né? Eu tenho certeza, tem até uma aluna nossa, a Maria Cecília, você pergunta qual é a sua melhor amiga, ela fala Cecília. A mãe até postou semana passada na rede social, para você ver o nível de interatividade que eles têm um com o outro. Mesmo não falando, mesmo não andando, muitas vezes não enxergando, mas eles se comunicam. E é uma forma linda, que não precisa de nenhuma encenação, nada disso. Eles são eles mesmos. Então a gente consegue enxergar realmente essa interatividade. Na sala de aula é 3 vezes melhor, porque já é um número mais reduzido. Mas ali no intervalo eles estão todos juntos. Então, assim, muitas pessoas falam, mas como é que eles interagem? Da maneira deles. Então eu até faço um convite para você. Vá lá no horário 9 horas da manhã e às 15 horas, que é o horário do lanche. Para você é como eles ajudam o outro. Tem alguns que não conseguem pegar a aguinha no bebedouro e a gente fica só observando. Porque além de escola, a gente também tem que entender que é um processo não só dentro da sala de aula, mas é um processo desde a hora que chega a hora de ir embora. Essa criança abrir a porta, essa criança abrir a lancheira, essa criança comer, essa criança se comunicar com a professora, essa criança ir ao banheiro, né? Então tem todo um contexto. Não é só pegar um livro, um papel e ensinar, não. Tem muitas coisas envolvidas. Trazer aquela pedagogia do movimento, aquela pedagogia que a gente ficava lá horas e horas sentado. Isso nem na faculdade existe mais. A metodologia ativa, você já vai para a escola, para a faculdade, já sabendo que o professor vai te ensinar. Então, isso é muito dinâmico. E, assim, entender que tudo precisa do movimento. Então, assim, essa interatividade, ela é super importante. Então, assim, vá lá fazer uma visita. Vamos falar de ensino. Eu tenho 18, 19 anos, eu acho, que eu fiz engenharia civil. E quando eu entrei na sala, eu tive a mesma sensação da época, e tô falando de ensino, não de sensação de estar no local da faculdade. Parece que o ensino superior, ele não melhorou. E tô fazendo um comparativo melhorou com o que a gente tem de ensino escolar hoje. O ensino escolar, ele muda todo semestre, todo bimestre. E a gente trabalhando com crianças, ele é adaptativo toda semana. Às vezes todo dia. Às vezes até diário. Todo dia. Aí eu vou falar de experiência, que uma vez eu cheguei lá, acho que foi no ano que eu me comprometi, foi ano passado, foi novembro do ano passado, que eu me comprometi a focar no CPH, a tá mais de 50% no CPH. Ainda não tô 50%, né? Ano que vem talvez 100%. Vamos sentar e avaliar e ver. E eu vi eu entrei lá numa sala, aí tinha um aluno, um paciente, né? Que tava em terapia. E ele tava no saco. Na lycra. É uma rede sensorial. Aí ele tava na lycra e eu cheguei assim. Falei, João, vem aqui. Tá errado. Aí chamei a João e falei, tá errado. Não. Aí eu comecei a chorar.
Ela falou, não, mas tá tudo certo. Falei, me explica, eu já sei a explicação, me explica pra mim o que que é a lycra, o que que é regular uma criança quando ela tá em crise. Nossa, quando a gente trabalha no ambiente escolar e terapêutico, você tem algo funcional dentro das regulações emocionais. Então, por exemplo, uma criança que é muito buscadora, que se movimenta muito, você tem que trazer recursos no ambiente escolar e terapêutico para trazer essa regulação. Uma bola, uma lycra, né? Tem vários recursos que você pode utilizar. Só que isso depende de cada criança. Então, nós temos crianças que a gente deixa ali disponível para ela uma bola, uma cadeira almofadada, uma rede sensorial, um balanço, uma lycra, que são recursos de autorregulação, né? E alguns não conseguem se autorregular, então a gente dá esse suporte, né? Então é um recurso onde traz regulação para esse corpo, né? A criança não está conseguindo ficar concentrado, ou ela está muito agitada, então às vezes até ela pega lá a bola, faz movimento sentado, ela deita, ou ela está sentada fazendo uma atividade com a professora, ela corre e volta. E aí você percebe, à medida que ela vai se autorregulando, ela vai conseguindo se concentrar mais, ela vai conseguindo permanecer no ambiente, né? Então, porque tudo interfere, a luz, o barulho do ar, as crianças falando, a professora falando. Então, em algum momento da manhã ou do dia, ela vai apresentar, né? Porque é um corpo, e esse corpo, ele precisa de estímulo, né? Estímulo, né? Então, hoje eu entendo isso mais por causa da educação física, por causa do curso em si. A gente tem relacionamentos intrínsecos e extrínsecos, né? Que é o que é dentro de mim, das minhas experiências e do que o meio traz para mim, causa em mim. Então, quando eu vi na lycra, eu fiquei chateado assim, eu não tô errado, eu sou, não, isso faz parte da terapia. Aí eu vou trazer para a questão de profissional de educação física, que por isso que eu estou fazendo educação física e você terapia ocupacional, que é para justamente compreender melhor e atuar melhor nessa área. Onde que entra o profissional de educação física até o momento em que eu estou vendo agora, estudando, tá? Metade do curso, para finalizar já praticamente. É que você tem que ver essas alterações intrínsecas e o que o extrínseco. E a gente chama isso de retorno. Só que a criança com autismo, ou síndrome de Down, ou transtorno TDAH, ou TDA, ou transtorno opositor, ela não vai dizer para você, eu tô com problema aqui, ó, resolve para mim. Ele vai, através do seu corpo, manifestar isso. A gente, por exemplo, eu tô triste e chateado. Eu sou adulto. O que eu vou fazer? No meu perfil psicológico, eu vou para um lugar onde eu não quero ninguém. Isso é uma autorregulação. Não me venha me perturbar, porque por mais que eu seja hoje uma pessoa que eu tenho alguns, e você sabe disso, né? Alguns altos e baixos, ou alguma bipolaridade, e quando eu descubro isso, eu tenho que me autorregular. Eu vou sair, é igual a pessoa assim, eu vou sair de perto, senão eu vou falar uma besteira. Geralmente as pessoas usam esse chavão, né? Ou jargão. Então ela já sabe. Então, quando a gente trabalha com crianças especiais, ela não sabe. Ela vai puxar o cabelo de alguém, ela vai morder. Por um exemplo, por que uma criança, geralmente ela vai morder uma pessoa? Eu não vou ficar com o João porque o João vai lá e me morde. Porque de alguma forma ele tá tentando mandar um estímulo, né? Que, dependendo da idade, hoje eu sei que é porque ele quer abraçar, pegar, fazer algum estímulo. Só que ele não sabe. Então ele vai na boca, que a boca, dependendo da idade, seria a mão de uma criança, é onde ela vai fazer as partes de sensibilização. Então uma das coisas que eu acho legal, que é apaixonante, é esse relacionamento entre o que a criança é, dependente se ela é típica ou atípica, e você trabalhar isso com ela. E aí onde entra o profissional de educação física, que é através do movimento, que é a metodologia que a gente usa, você consegue fazer qualquer coisa. Tipo hoje uma pessoa depressiva, não em depressão, é diferente, uma pessoa depressiva que está num estado não legal mental, psicológico, físico, geralmente ela consegue mudar isso através de exercício físico, do movimento. Eu não estou falando de exercício físico de pegar uma barra, fazer 10 agachamentos, 10 bíceps e ir para academia e treinar, não.
ela criar uma rotina. Isso já tem estudo científico já de você. Hoje eu vou limpar minha casa. Eu vou abrir as janelas. Eu vou lavar a louça. Isso já é uma atividade física. Não uma atividade física de intensidade, mas é uma atividade física. Subir uma escada, tirar o lixo, vou descer, vou andar, vou pegar o elevador. E isso vai quebrando comportamentos. E quebrando comportamentos, quebrando hábitos, você vai gerar um costume que vai virar todo dia e vai gerar um comportamento. Quando gerar um comportamento, você fala, nossa, curei minha depressão. Não, você não curou, não. Você alterou todos esses estágios. É porque é um conjunto, Um né? conjunto. Tem a questão hormonal, tem a questão do estado que você se amanheceu. Amanheceu. Que tem altos e baixos, aí é só o psicólogo. Eu já vi relatos. Exatamente. Pra Eu já poder fui. explicar. Eu já vi relatos de pessoas ou pais que chegam assim, nossa, mas meu filho lá na escola você deve escutar isso direto. Meu filho lá na escola é tudo certo. Chega em casa, não consigo dar conta. Ontem eu conversei com um pai. É, porque a escola e o ambiente terapêutico é um ambiente controlado. E controlado. Né? E a criança, ela sabe até onde ela pode ir com aquele determinado profissional. Por isso que hoje precisa de um treinamento parental. Essas famílias, elas precisam estar mais próximo do profissional. Né? Tem vários profissionais que já estão compreendendo e validando esse tipo de treinamento. Porque uma mãe e um pai, ele tem que entender e ajudar o filho. Por isso os treinamentos, né? Feito por um psicólogo, pela equipe terapêutica, onde realmente eu trago esse pai e essa mãe para o ambiente terapêutico. Ele tem que entender, ele tem que contribuir, ele faz parte 80% do processo. E isso é muito trabalho, né? É um desafio, porque eu falo por mim. Eu fazia uma terapia há uns anos atrás, não queria saber, não. Mas eu já fiz. Tem que fazer, né? Tem que voltar a fazer. Só dá valor à terapia quem faz. Quem faz. Não consegue ficar sem. Então, essa questão dos pais, já a gente vai estar finalizando já. A gente tem alguns projetos, né? Isso é muito importante, porque dessa conversa aqui a gente já tem algumas coisas para esse ano, né? E uma das coisas mais importantes é esse suporte para os pais. Vou fazer uma pergunta bem legal para dar corte. Por que os pais, mãe e pai, que são dois pais, geralmente quando eu converso com uma mãe ou um pai autista, que tem um filho no espectro ou qualquer neurodivergência, eles são divorciados. Eu percebi que, na maioria das vezes, ou é pai solteiro, ou é mãe solteira, ou tá divorciado, ou tá com algum problema. Você acha que tem um... Por quê? Por que você acha? Montar um quadro. Eu vejo que tem muita coisa envolvida, né? Quando você projeta ser pai e mãe, né? Você tem todo uma história de vida, você vai planejar, você espera ali durante 9 meses o filho desejado, né? E muitas vezes esse filho desejado, ele vem com alguma comorbidade, alguma dificuldade, e isso choca, né? Então, assim, tem muitas coisas envolvidas, não é só o fato de esperar um filho desejado, mas tem um contexto também, homem e mulher, marido e mulher, porque muitas vezes, quando eu tenho um filho, você tem que entender que ali você é pai e você é mãe, não é marido e mulher. E aí tem pensamentos diferentes, educação diferente. Eu acho interessante, teve até uma convidada que veio aqui, a Marília, doutora Marília, ela falou que quando ela teve a filha dela, foi uma das dificuldades mais, assim, significativas para ela e para o marido dela. Porque ela tem um tipo de educação e ele tem outro. Então, se você não tiver envolvido ali naquele momento, conciliar as diferenças individuais, você não consegue. Aí é onde vem um relacionamento, às vezes, fracassado. Exato. Né? Pessoas que não conseguem mais conviver no mesmo ambiente. Uma mãe que está ali 100% dando gás para o filho, o pai
é o provedor e só trabalha, às vezes chega cansado, aí a mãe quer que ele ajude, né? Tem várias formas de trazer esse pensamento, né, em relação ao divórcio. Então, eu acredito que é um pouquinho de cada coisa. A Bíblia fala que a expectativa adiada, ela adoece o coração, né? Então, se você projeta ter um filho e por causa e consequência, né, seja elas qual forem, ele vem com uma frustração que até então você não entendeu que aquilo ali é um bem que pode ajudar muito você. Por exemplo, a gente tem pais casados que depois que tiveram um filho atípico, a vida ficou muito melhor. Só que a mídia, ela só mostra as pessoas ricas, né? E muitas vezes autopromoção. Mas isso também é bom. Eu descobri que às vezes quando a questão de algo de você ter bom, um exemplo. Eu vou doar cesta básica. Isso, até um tempo atrás, eu tinha um conceito errado sobre isso, a questão de eu vou publicar isso, eu vou me filmar que eu tô dando a cesta básica. Porque, eu quero me promover, não. O bem ele tem que ser feito de qualquer jeito. E se você puder promover isso, melhor ainda. Porque, de alguma maneira, as pessoas que são espertas, que têm um mindset bom, ela fala, nossa, que legal, eu vou ver, vou copiar. Agora, uma pessoa que tem uma frustração pessoal, não, esse cara tá fazendo para se amostrar. Olha só como isso é maluco. Isso é bem interessante. Então, eu falei assim, agora que eu tenho um filho que ele tem, um exemplo, síndrome de Down, é agora que eu vou mostrar que eu sou bom, que eu vou amar ele mais ainda, que eu vou dar mais atenção ainda, que eu vou acordar cedo. Eu sei porque eu tive uma mãe que faleceu de câncer. Então, quando ela tá na dor, não tem quem te faça. Eu não lembro um dia de ter acordado 4h30 e aí, mãe, tá tudo bem? Tá na hora do remédio, tá isso, tá aquilo. E a frustração do pai é quando ele não consegue. Eu sempre percebo isso quando eu conversei com vários. E eles sempre são muito tímidos, os pais são mais tímidos. Porque o pai, um homem, para dizer que tá com um problema, ele tem que ter um bom controle emocional. Tô precisando de ajuda, eu vou buscar um profissional. Lá no CPH e converse comigo, converse com a Thalys, eu preciso de ajuda nisso. Eu preciso resolver isso aqui, lá em casa não tá legal. Mas tem muitas famílias também que não tem condições. Não tem condições. Aí tu imagina, tu vai no médico, às vezes nem consegue ir, precisa de terapia. Aí nós sabemos que pelo SUS é uma dificuldade muito grande. Já começa por aí. Meu filho precisar de algo e eu não consegui dar para ele. Tem pai e mãe que às vezes faz até empréstimo para pagar valores absurdos de terapia. Isso para mim é uma das coisas que mais me angustia. Por quê? Porque quando você se compromete a fazer algo, independente da classe social, você tem que ajudar de alguma forma. Orientando, encaminhando ou fazendo algo diferente para as coisas mudarem. Então, eu acredito que as mudanças, elas acontecem. Você citou aí o exemplo da cesta básica, né? Na parte terapêutica é a mesma coisa. Quando eu me comprometo a dar... Porque todo profissional ele tem que ter uma cartela de pessoas para fazer o social. Exato. E quando você faz isso gera oportunidade para que os outros profissionais façam. Né? Não é para dizer que você é o melhor do profissional porque você está dando 10 vagas gratuitamente. Não. Porque aquelas 10 vagas vão fazer a diferença naquelas 10 pessoas, naquelas famílias. Então, isso gera o quê? Gera excelência também para que as outras pessoas possam fazer também. Porque quando você vê o outro fazendo bem, você também quer fazer. Eu, pelo menos, sou assim. Não ter o orgulho, o ego, né? E massagear. Dizer que eu sou o melhor. Não. A gente fala muito sobre romantizar. Vou romantizar o meu eu, o meu empresarial, o meu não sei o quê. A gente, semana retrasada, a gente conversou com o diretor da escola lá de Vista Alegre. É o seu Eugênio. Ele tem um nome diferente lá. A gente conversou com o diretor da escola lá de Vista Alegre. Aí eu sou de dados, aí ele me falou um dado interessante. Ele falou pra mim que ele tem 1.000 alunos ali. Eu falei, não é possível. Vista Alegre é desse tamanho, tem 1.000 alunos numa escola. Eu falei, e eu preciso, Wellington, agora colocar pra escola, né? Não sei se é obrigatório. Na escola municipal. Isso. Porque na escola municipal eles não tinham esse
esse Pronto. apoio. E aí ele precisa de uma sala a mais, ele não tem essa sala e ele precisa colocar mais 300. Se ele tivesse uma sala, ele colocava uma ou duas salas, ele colocava 300 alunos. Então há a carência de escola, a carência de você atender. E a gente se prontificou lá a dar treinamentos, a capacitar profissionais, de graça, porque é uma coisa de graça, em benfeitoria do quê? Para o próprio município, para o próprio distrito, para que as coisas melhorando lá possa melhorar o pai possa trabalhar mais. A minha visão de gestor, se o filho está estudando, se tem alimentação na escola, que é a parte do governo, básica, educação, alimentação e saúde. O pai trabalha tranquilo, ele produz melhor, ele fica menos estressado, é muito mais desenvolvimento para a cidade. Esse ano, eu nunca me interessei por política. Você trouxe aqui o Gilber, né? Foi. E isso por ser amigo nosso do Ed Carlos lá, né? E a gente tava conversando e aí você conversou com ele. Aí eu fiz uma pergunta sobre o vereador, ele explicou tudo. Aí eu falei assim, cara, alguma coisa eu tenho que fazer para colocar pressão no governo. Nem que seja bater lá na porta lá. Nosso atual prefeito Léo Moraes, né, que ganhou agora, vai sofrer muita cobrança, porque as pessoas a gente teve, não falando de gestão boa ou ruim, mas o povo ele quer saber mais do que está acontecendo. Eu, por exemplo, quero saber mais como é que eu posso chegar, e eu vou chegar. Eu vou buscar informação de como que eu chego, porque o Ed Carlos, que é amigo nosso, ele falou, cara, essa parte de escola e ensino, que tem que fazer o governo. Se tivesse mais, só que o governo nunca tem educação, saúde e segurança. Sempre está naquele gargalo. Então a gente precisa, como um profissional particular, um empreendedor, fazer isso. Só que a gente precisa também de ajuda. Tanto para ajudar não só as crianças, para ajudar os pais, para ajudar a família no geral. Então já que está terminando, a gente tem umas coisas boas, né? Esse ano pro CPH. Uma delas é robótica, né? Falando da parte comercial. A ecoterapia, que a gente convida as pessoas a ir lá conhecer. Não é passeio de cavalo. Não é passeio de cavalo. Ah, vou lá andar de cavalo. Não. É um pai que foi lá fazer a matrícula do filho. Ele falou, como é que é esse tratamento aí com o cavalo? Aí eu expliquei pra ele. Ele falou, rapaz, eu não sabia que era tudo isso que o cavalo oferecia. Eu falei, não é um passeio de cavalo, colocar a criança lá em cima e sair passeando. Não, tem toda uma ciência envolvida. E é tratamento. A outra é essa parte parental, isso eu vou anotar, já anotei, pra gente trabalhar essa parte parental, de alguma forma ajudar os pais, ou amigos de pais, seja lá quem for, mas os pais em si, focado nos pais. E modelar uma escola praticamente integrativa, né? Que possa abraçar tudo ali para você. Só que existe muito esforço, a gente trabalha muito para isso. Né? A gente como casal focado num sonho, que nem eu sempre falo, você sacrifica muito. E para isso você tem que cuidar de si, né? Ir pra academia, comer bem, 5 da manhã pedalar. Então depois, um outro post que a gente pode falar só sobre como eu posso chegar a ser um empresário que atua na área X. Porque aí você consegue ajudar pessoas que já desenvolvem essa atividade e tem muita dificuldade, assim como a gente tem. Tem pessoas que têm escolas aí com crianças neurodivergentes e que passam uma dificuldade enorme. A gente tem as dificuldades e uma delas significa infraestrutura e financeiro. Porque para você ter uma escola regular, você tem um professor para 30 meninos. Para ter uma escola típica... Chega até a ser desumano com o professor, porque dá trabalho. Porque hoje, se você for olhar as crianças neurodivergentes e os típicos, eles têm alguns comportamentos muito parecidos, né? Quando a gente envolve ali o social. Então, tem professor aí desesperado. Exato. De aula cheio de menino. Conversa muito boa, papo muito bom. A pergunta para finalizar. Como podemos ir além da inclusão e realmente valorizar as habilidades da pessoa no espectro autista? Pergunta, você pensar aí. Pergunta de novo. Como podemos ir além da inclusão e realmente valorizar as habilidades da criança no espectro autista? Você enxergando ele. É isso.
Também ia falar a mesma É coisa. você enxergar que aquela criança ela tem potencial e ela vai aprender. E ela vai A gente só deixa de aprender quando a gente morre. E ela pode aprender. Nem que seja pegar essa caneca aqui para beber água, mas ela vai aprender. Então é enxergar realmente que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, ele tem potencial. Uma grande potencialidade. Para poder desenvolver. Você pode fazer os finais agradecimentos. Gente, eu quero agradecer todas as pessoas que passaram por esse estúdio, agradecer a Eugênia, que fica ali nos bastidores. Ela tem um canal também, Pode Mulher Pode. Ela até chegou a fazer um bate-papo comigo, mas eu quero agradecer de coração a ela, porque todas as quartas-feiras ela tá aqui comigo, ela me coloca no melhor ângulo. Eu também quero agradecer a Eugênia, porque a gente fala muito sobre meios e comportamentos, né? Eu tô revisando bastante coisa a respeito de as pessoas com que eu convivo. Nunca tão pensei nisso como agora. Não sei se foi o treinamento que eu tive, essa imersão que eu tive agora, sábado e domingo. Mas se a gente não tivesse conhecido a Eugênia, a gente não teria hoje o acesso ao podcast, né? Por isso que eu falo, tudo tem um propósito na nossa vida. E o propósito é esse, a gente contribuir, trazer conhecimento, trazer os profissionais de qualidade que fazem a diferença no nosso meio social, trazer os políticos que realmente, de fato, se preocupam, né, com a nossa comunidade. O PodMove hoje ele existe exatamente para trazer esse conhecimento de relevância e trazer também para a sociedade os profissionais que têm qualificação, né, que têm ciência realmente envolvida, que fazem a diferença e com excelência. Né? Agradecer todas as pessoas que bateram papo comigo nesse ano de 2024. Que 2025 assim seja um ano abençoado, cheio de projetos na sua vida. Escreva, visualize. Né? Quando você almeja algo, você tem que visualizar, você tem que enxergar. Então eu desejo que as coisas aconteçam de uma forma muito positiva na sua vida. Esse ano de 2025 será um ano extraordinário. E isso é só o começo. Um começo de muitas coisas boas, positivas. E sempre colocando Deus na frente de tudo. Né? Ele está sempre no nosso meio, no nosso lado, nos protegendo, nos abençoando, nos guiando, né? Independente da tua religião, mas deixa Deus sempre estar na frente de tudo. Ele está no controle de tudo. Então, eu agradecer muito a parceria de muitas pessoas, a parceria dos pais que estiveram, né, conosco no ano de 2024, que vão continuar em 2025. Então, feliz ano novo para você e bênçãos sem medida na sua vida. Fala galera, foi o episódio número 1 de 2025, número 34. Tchau e bênçãos para vocês. Tchau, até mais. Foi bom, né? Foi meio enrijecido no início, né? Ai. Um hiperativo. Porque os podcasts hoje